E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Todos os produtos que eu usar durante o vídeo vão estar listados na descrição, tá? Então, qualquer dúvida sobre cor e marca do produto que eu usei, só ir lá na descrição, vai estar tudo especificado, tá? Tô começando a limpeza da pele dela com um tônico. Ela tem uma pele normal, nem oleosa e nem seca. Então, eu faço a limpeza, espero a pele secar e aí venho com o hidratante, tá? Espalho bem com o Duo Fiber, fazendo uma camada fina, para ir dando para essa pele absorver e deixando ela bem hidratada para receber os próximos produtos. Tô aplicando a base já, tô usando o pincel Kabuki, que é a minha maneira preferida de aplicar base. Tô usando a base da Negra Rosa, tá? Dark 1, que deu certinho pro tom de pele dela, só ajustei um pouquinho para chegar no subtom, que é o subtom oliva. Já tem vídeo aqui no canal sobre subtom de pele e ajustes, vou deixar no card, tá? Para quem quiser conferir depois. Na hora de vir com a esponjinha dando acabamento, eu pego só o restinho de base que sobra na plaquinha e aplico abaixo dos olhos, tá? Porque como o pincel é grande, para eu encaixar ali, pode incomodar, né, a modelo ou a cliente, então eu prefiro vir com a esponjinha para aplicar o produto ali, tá? Aproveito e já faço todo o acabamento em todo o rosto, para a base assentar melhor nessa pele. E bora de iluminação, tá? Tô aplicando aí abaixo dos olhos com um pincel. Já para determinar as áreas que eu quero iluminar, tá? Iluminação e contorno, gente, nunca é padrão, tá? É mais padrão assim, abaixo dos olhos, mas nas outras áreas, né, como testa, nariz e queixo, maxilar, vai muito do formato de rosto da pessoa. Então, você nunca pode usar o mesmo tipo de iluminação para todo mundo. Você tem que avaliar e fazer a iluminação em pontos específicos, tá? Lembrando que tudo que a gente quer iluminar é porque a gente quer mais destaque, né? A gente quer que a luz reflita mais ali. E aí, hora de esfumar com a esponjinha. E eu já fiz a aplicação com o pincel, já delimitando até onde eu quero essa iluminação. Então, eu vou com a esponjinha só para esfumar o final, né, dessa marcação, para não ficar a marca do pincel. Então, eu não esfumo esse produto para ele expandir numa área maior. Eu apenas esfumo para aquela delimitação que eu apliquei o corretivo, sabe? Para não ficar marcado. Tô aplicando o pó, eu fiz a misturinha de 2 pós que vão estar na descrição, porque um ia ficar muito claro e o outro ficaria muito amarelo, tá? Então, eu apliquei os dois para ficar no subtom amarelado ideal, tá? Para a temperatura de pele dela. E foi aplicando, como vocês podem ver, um lado ficou mais do que o outro, né? Um lado acabou indo muito mais produto. Acontece, né? Fazer o quê? E o outro eu consegui dosar mais a quantidade de pó. Eu gosto de fazer uma camadinha mais de pó, às vezes, mas não tanto assim, até porque você vai estar jogando produto fora. Faço um pouquinho aí abaixo do contorno, lembrando que eu não apliquei o contorno ainda, tá? Mas vocês podem ver como apenas com a iluminação eu já consigo definir melhor as minhas áreas de contorno. A beleza da pele negra é isso, né? Eu amo. E aí com o pincel fofão eu vou espalhando todo aquele pó, vou varrendo. O pincel tá limpo, não peguei outro pó. E agora sim eu tô com contorno. Tô usando um pó facial mais escuro. E vou com o pincel fofinho aos poucos, tá? Porque eu não selei essas áreas de contorno, então a pele está molhada, sabe? Ainda tá um pouco preguentinha. Então, se eu vir com muito produto ou vir com a mão muito pesada, eu posso criar uma mancha aí. Então, vou bem aos pouquinhos. E eu também não quero um contorno muito escuro, então também não tem a necessidade de eu ir com muito produto. Com o mesmo pó, tá? Que eu usei pro contorno, eu vou fazer um pouquinho no nariz.
Troquei de pincel, né? Porque agora é uma área menor. Mas também um pincel super fofinho também. Não é um pincel muito duro, de cerdas sintéticas, para não acabar marcando demais esse produto. Tô aplicando blush também em pó. E também vou aplicar bem pouquinho. Eu tô tão acostumada a aplicar produtos em creme, gente, que quando eu vou aplicar em pó, eu acabo pesando demais. Então eu sempre tenho que me vistoriar aí para não acabar pesando a mão. Porque pó, se marcar, não tem muito o que fazer, né? Apliquei também iluminador. E como vocês sabem, a posição da câmera não favorece para que vocês vejam. Mas eu apliquei. E de pele foi isso. Vamos para os olhos. Estou aplicando corretivo. É um corretivo líquido. Porque eu só quero fazer uma uniformização. Só isso. Eu não quero muita cobertura. E também tipo de corretivo, pra mim não faz muita diferença não, tá, gente? Corretivo mais seco, mais molhadinho. Sequinho é melhor, porque evita da sombra manchar, né? E aí eu já tô aplicando um marronzinho neutro. Eu acho que eu usei o mesmo que... foi o mesmo que eu usei pra fazer o contorno. Pra criar um fundo pra esse esfumado, tá? É tipo pra já delimitar até onde a minha sombra vai chegar. E também facilitar na hora de eu criar o degradê. Venho com o marrom mais escuro, que tá até ali na bancada, se vocês conseguirem ver. E pálpebra luz não tem muito mistério. É você pigmentar o canto externo e o canto interno, né? Então, eu começo aí primeiramente com o canto externo, aplicando o produto, depositando, e depois no cantinho interno. Depois que aplicar, que eu começo, né, a dar acabamento esfumando as bordinhas. Porque pálpebra luz, o mais complicado é a gente conseguir fazer sem deixar marcação. Era uma das minhas maiores dificuldades. Eu sempre achava que estava marcado. Agora eu vou vir com essa sombra aí mais alaranjadinha, tá? Vou mais na bordinha da sombra anterior, que é para criar um fundo mais quente, tá? Eu não quero uma maquiagem colorida. Só quero deixar com um fundo mais quente mesmo. Então eu aplico apenas na bordinha e bem pouquinho. Agora eu já vim com o marrom mais escuro. É um marrom mais frio, então vai dar mais profundidade. E faço a mesma coisa. Deposito no canto externo e no canto interno, tá? Mas sempre um pouco mais abaixo do que a sombra anterior. Pra não acabar sobrepondo a cor mais clara e aí vai ficar meio que uma coisa só, né? Então, pra ficar esse degradê, é sempre a mais escura, mais abaixo, tá? Quanto mais escura, mais abaixo. E agora eu vim com essa paleta porque ela tem um marrom bem escurinho. E vou aplicar também nos mesmos lugares, canto externo, canto interno, para deixar ainda mais escuro, dar mais profundidade ainda. Eu amo essa cor de sombra, é difícil achar um marrom assim bem intenso. E depois eu venho com as cores anteriores para dar o acabamento, né? Tanto esfumar a bordinha, quanto dar o acabamento, voltar o degradê, né? E aí eu vou vir com essa minha paleta de base cremosa e vou aplicar nesse canto do meio. Usei a base cremosa dourada, ela já tem um brilho, então já fica muito bonito. Vou aplicar nessa parte do meio, primeiro com o pincel, tô usando o pincel lápis. Espalho bem, esfumo bem para não ficar excesso de produto. Dou tipo umas varridinhas, sabe? Umas batidinhas arrastadas, porque eu não quero levar esse produto para a pálpebra inteira, tá? Eu até venho um pouquinho com o dedo para me ajudar a esfumar essas bordinhas. Que eu quero que esse produto fique esfumado, né? Sem marcação, mas que ele não vá para cima das sombras anteriores. Senão a gente vai ter perdido todo o trabalho que a gente fez. E aí eu vou vir com essa sombra, que é um rose gold, sabe?
E vou selar essa base cremosa. E ficou um efeito muito lindo, porque a base era dourada, né? E a sombra meio um rosé. Então ficou um efeito muito bonito. Nem muito rosado e nem muito dourado. Vou selando também, garantindo que não vai ficar marcação. E também ficou com um brilho muito lindo, que eu não senti a necessidade de aplicar glitter depois. Já tem um vídeo de maquiando cliente de pálpebra luz, então já vou deixar aqui no card, tá? Com glitter e tudo. Aqui no caso foi mais com a base cremosa e uma sombrinha cintilante para quem gosta. Então já tem as duas opções aqui no canal, só clicar quem quiser conferir. Tô indo pro delineado gatinho agora, porque pálpebra luz e também com delineado para fechar todo o conjunto, né? E pálpebra luz já é lindo sem delineado, né? Com delineado ele vai dar todo o tchan. E aí meu cabeção foi na frente, né? Por isso que eu vou mostrar o outro lado aí pra vocês. E, gente, como eu tenho feito muito delineado gatinho ultimamente, até que foi fácil fazer dessa vez, né? Porque não é sempre que eu faço delineado, então... Quando é pra fazer delineado gatinho, eu sou bem perfeccionista, então acabo demorando bastante. Mas dessa vez até que eu não demorei tanto. Consegui fazer bem mais rápido. Então eu estico bem a pálpebra dela. E depois eu peço pra ela abrir o olho, olhar pra frente. Pra eu conseguir puxar o rabinho do gato, né? De maneira que fique bem retinho. Que eu não gosto do delineado muito levantado, sabe? Com a pontinha muito empinada. Eu gosto que fique mais reto quando ela tá com os olhos fechados. Bora pro esfumado inferior. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, tá? Eu vou aplicar acho que só duas sombras. O marrom mais quente e depois o marrom mais frio. Porém, eu vou deixar a parte do meio sem nada, tá? Vou aplicando mais no canto externo e no canto interno. Aí eu tô com a sombrinha escura, né? Aquele marrom escurinho. E nessa parte do meio que ficou sem nada, eu aplico aquela mesma sombra cintilante. Não apliquei a base dourada, tá? Aquela base cremosa, só a sombrinha cintilante mesmo. E, gente, essa técnica pálpebra luz é uma técnica ótima para quem tem olhos afastados, tá? Quando a pessoa tem olhos afastados, a pálpebra luz é uma técnica muito boa para harmonizar o formato do olho. Então, se a sua cliente ou você tem os olhos muito próximos, muito juntos, essa técnica não é muito bacana, não. Bora pra sobrancelha. Pra sobrancelha eu não fiz quase nada. Como vocês podem ver, a sobrancelha dela já é bem feitinha. Então, eu só fiz uns acabamentos ali, que eu vi que tava precisando, né, de um retoque a mais. Mas eu não preenchi a sobrancelha dela toda, que eu não vi necessidade. Para deixar esse olho ainda mais contornado, eu vim com delineador em gel e apliquei na linha d'água, tá? Ou poderia ser um lápis preto também. Deixar o olhar mais marcante. E bora pro batom. Eu vou aplicar um lápis labial primeiro. Esse lápis, ele é rosa, tá? Pink, um magenta, enfim, como vocês preferirem, é um pink no geral. E vou fazer o contorno dos lábios, que eu já dei essa dica pra vocês, que facilita muito na hora de aplicar batom escuro. É usar um lápis labial, porque você vai ter mais precisão de deixar esse lábio bem contornado. E agora eu vir com esse batom é o Samara, da Bruna Tavares, e vou aplicar no restante do lábio, tá? Vou passar por cima também desse lápis labial, porque aí os dois vão se misturar e aí vai ficar meio que um degradê, tá? E é isso, meu povo. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Já comenta aqui pra mim o que é que você achou. Já vou deixar na tela aí duas sugestões de vídeos para quem quiser maratonar mais vídeos do canal. E dê o like se você gostou, porque é muito importante pra mim o feedback de vocês. E se não é inscrito, se inscreva. Um beijo.